Contos da Trafaria, onde o Tejo se faz mar. Na margem sul, frente a Lisboa, onde o rio encontra o mar, avistam-se as terras da Trafaria. Terras de lendas e realidades duras, isoladas, paradisíacas. Um segredo bem guardado, onde o tempo parou e o futuro é uma incógnita. Aqui há pescadores, rappers, fadistas e surfistas. E há um capitão que aos 5, com pedaços de cortiça, faz barquinhos que flutuam no tanque do quintal. Aos 7, aprende sozinho a nadar no Tejo. Aos 12, começa a traçar o plano para a construção de um barco. Aos 14, inicia a obra no quintal e aos 16, o Moby Dick está pronto a navegar. O capitão foi atrás da sua vontade ao construir o próprio barco, o qual mais tarde lhe oferece de presente a liberdade. Liberdade da profissão que foi obrigado a seguir por tradição familiar. Liberdade de fuga a um país sombrio e fechado, como era Portugal. Isso foi desde pequenino. Assim que eu arranjava um bocadinho de cortiça, fazia logo um barquinho, ia para o tanque lavar a roupa, brincar com ele e tal, e coisa por aí fora. E sempre tive essa coisa do barco e mar, e aprendi a nadar com 7 anos, no rio, no Tejo, com 7 anos. E a partir daí foi sempre a andar. Até que depois comecei a construir aquele primeiro barco que eu tive, que era um Moby Dick. Olha o Nino. A Nino! Tem lá a maquete em casa. Eu com 14 anos comecei a trabalhar na empresa, porque antigamente havia aquela coisa de os filhos tinham que seguir as pegadas dos pais e não sei o quê. O meu pai era eletricista e eu então tive que ir com os 14 anos, era a altura de começar a trabalhar e eu primeiro fui para lá, para o pé do meu pai. Mas o meu sonho não era a profissão do meu pai, o meu sonho sempre foi o mar. O mar, barcos. E quando comecei a trabalhar com 14 anos, comecei logo a fazer o plano daquilo que eu queria e construí. Comprei o material, contraplacado e aquela coisa toda, jeito, e vai embora. Só a ossada, chamada ossada, é que é feita em madeira de ripas, para dar resistência. E depois ainda estive à espera de que fizessem, porque não fui eu que fiz as velas, eu só fiz o desenho, mais nada, e depois fizeram as velas, depois fiz também as velas, as velas e os mastros. Depois comecei a navegar. Lá chegava outros ver. E depois, quando chegou a altura de eu ir para a tropa, eu sabia que ficava livre da tropa, porque este defeito físico que eu tenho, tinha eu 5 meses, 6 meses ou 7, era assim uma coisa, foi uma paralisia infantil. Se eu levantar o pé, eu caio. Agora não, porque tenho ali um aparelho. Cai. E então eu comecei a coisa e tal, até onde chegou a altura de ir à inspeção para a tropa. E mais amigos meus lá daquele lado começaram-me a chatear. Pá, já me tratavam por capitão. Pá, capitão, pá, a gente vai dar o salto para a França. Muitos fugiram à tropa, foi para a França, pronto, para a França. A gente vai dar o salto para a França, pá, que é assim que a gente está. E eu vou, mas vou no meu barco. Falou o que eu disse, quem quiser vir comigo, venha. Ninguém veio e eu arranquei sozinho. Fui por aí fora. E o que é que sentiu no mar sozinho pela primeira vez? Tudo bem, não senti nada. Entrou no oceano? Entrei no oceano e naveguei no oceano. Foi que eu saí
saí de Lisboa, vim para aqui abaixo e quando cheguei a Gibraltar, enfiei para lá para dentro. Também ninguém perguntou quem eu era, para onde é que eu ia, nem nada. Estive lá 3 dias e comecei a pensar, então, mas afinal de contas eu vou para a França fazer o quê? Não conheço ninguém. Tenho trabalho. Não sei falar francês. O que é que eu vou fazer para a França? Pensei bem, voltei para trás. Quando cheguei lá, ao sítio onde eu morava, que era na Vila Franca, os outros rapazes já disseram, pá, onde é que andaste? Olha, fui dar uma volta. Era só, fui dar uma volta. Depois fui para casa. Por casa, o meu pai, pá, ouve lá. O meu pai tratava-me assim, pá, onde é que tu andaste? Fui dar uma volta. Nunca mais ganhas juízo. O engenheiro está farto de perguntar por ti. Então, olha, diga-lhe a ele que eu já cheguei. E eu? Sim, senhor. Bem, o meu pai no outro dia foi trabalhar, quando veio à noite, disse, olha, o engenheiro quer falar contigo. Para lá estares amanhã às 8 da manhã, que ele quer falar contigo. Está bem, sim, senhor. No outro dia de manhã, levantei-me, cheguei ao portão da fábrica, disse logo ao guarda, olha, o senhor engenheiro quer falar comigo. E ela telefonou, e eu, licença, engenheiro. Olha lá, pá, nunca mais ganha juízo. Então, senhor engenheiro, olha, acontece. E depois contei-lhe a história toda, tive que lhe contar a história toda. E ele disse para mim, olha, então amanhã quero-te aqui às 8 horas. Tu nunca mais pegou num barco? Peguei sempre. Andei muito tempo com ele, até que uma vez eu entrei de férias, ia entrar de férias. O Moby Dick? No Moby Dick. Que eu punha o barco em seco, em cima de uns cavaletes, para pintar fundo e para preparar aquilo tudo. E estava à espera da maré para depois pedir lá à malta, para tirarmos o barco e meter o barco dentro da água a flutuar. Quando eu vou lá, onde estava o barco, e que vejo o barco cair dos cavaletes, e com o casco furado, não há nada. Agarrei numa marreta e partiu o resto. Acabou o barco. Foram uns senhorzinhos lá que me mandaram abaixo. Eu depois comprei outro e comecei a navegar com ele. Aqui no Tejo, lá fora, para fora. E comprei aquele barco com uma ideia de fazer a travessia do Atlântico e ir e vir, sozinho, barco à vela. Mas quando eu estava quase para sair, foi quando nasceu a minha filha e eu perdi a vontade todo o dia. E foi quando eu tinha esse meu barco na doca de Belém, que depois levei para a doca do Poço Bispo, mas ali na doca de Belém comecei a travar conhecimento com aqueles sujeitos que têm iates e fora, onde havia lá um sujeito que precisava de uma pessoa para navegar com ele. E eu então disse-lhe a ele que estava disponível, ele lá coisa e tal, fizemos um teste, tudo bem, e eu fiquei a navegar então com um barco bom, aqueles barcos bons, e larguei a pesca. Dediquei-me então depois mais à navegação, porque já era livre, e foi a partir daí que eu praticamente aquele sonho que eu tinha desde pequenino, consegui realizá-lo. Em relação à minha filha, a minha filha começou a andar comigo a bordo, com 9 anos, porque uma história foi engraçada. Eu tive esse barco aqui, assim, aqui ao largo da Trafarilha. E então, quando vinha da empresa, ia lá, sempre os fins de semana, estava ali, ou dava uma volta, fora. E a minha filha via comigo, era eu, ela e o cão. Também entra na história, o cão. Íamos os três a bordo
E houve uma vez que a minha filha disse: pois o pai sai com os amigos e não me leva. Eu disse: então olha, o pai começa-te a levar quando tu te mandares à água, vestida, calçada, e deres 2 voltas no meu barco a nadar. E ela não foi demasiado, fica trapuz, tentava. O cão foi atrás dela, que era sempre aquele. O cão mandava-se logo para onde ela ia. E então, a partir daí, ela começou a navegar comigo, mexe num barco à vela ao motor tão bem, ou melhor, se calhar, do que eu, porque ela começou a navegar à vela comigo com 9 anos. E a música, como é que ficava nesse... A música nessa altura tocava para mim só. Não tocava para ninguém, era só para mim. E para não perder o andamento. Aqui na Trafararia formei 2 conjuntos. O último foi o Fórmula 72, porque foi em 72 que a gente inaugurou. Foi em 72. Os outros eram viola sol, viola ritmo, órgão e vocalista. Bateria, isso é o principal. Tu sozinho não és nada, juntos teremos o mundo na mão. Com o bichinho da eletricidade e do cinema, ele torna-se projecionista. Eu era projecionista lá. E então eu é que fazia os programas e punha a máquina a trabalhar e dava o filme ao pessoal. Fui para projecionista porque gostei daquilo. Como é que aprendeu a projetar? Aprendi que a pessoa que lá teve, que eu ia lá meter o nariz, está a ver, e então eu comecei a ver aquilo e comecei a ler e o meu pai também tinha assim um jeito dessas coisas assim, também me deu um arranque. Vi qual era o sistema da máquina, para meter o filme e tal, e aquela coisa toda, e tudo. A máquina ainda não era daquelas de projetor, era de carvões. Até que depois fiquei eu, porque o projecionista foi-se embora, e eu depois fui para lá porque já percebia daquilo que o gajo ensinou-me aquilo tudo, a perceber. Vim para aqui e depois comecei aqui. Também fui projecionista aqui no cinema, que é aquele edifício que está ali naquela rua. Chega mesmo a voar, com aviões sem motor, os planadores. E aos dias de hoje, quem é o capitão? O que eu sou hoje? Então, eu sou uma pessoa que, enfim, apesar de ter realizado o meu sonho, acabei por continuar outro sonho. Olha. E então, olha, entretenho-me a fazer as maquetes assim destas, dos barcos que eu naveguei com eles, dos meus barcos, e vou andando assim, não é? Porque sempre gostei de barcos. Se gostasse de aviões, talvez construísse aviões, em vez de ser barcos. Embora que eu, a primeira vez que andei de avião, até foi num avião sem motor, num planador. Mas isso fica de parte. A primeira vez, tenho viajado mais, mas não. Mas o primeiro avião onde eu entrei e que voei foi num avião sem motor. Mas aquilo é bom. É uma maravilha. Cá vou andando. Aqui assim na biblioteca, passo aqui praticamente quase o dia todo, falando com os meninos de cá, falando com as pessoas que vêm cá. Assim passo os meus dias e estou esperando. Este podcast é in situ. Os barulhos, sons que surgem à volta da conversa são pinturas sonoras dos vários locais onde foi gravado. Pretende estimular a imaginação e treinar a espacialidade.
Contos da Trafaria, onde o Tejo se faz mar.